Em um tempo em que deuses imortais caminhavam pela terra, viveu um homem que seria um dos heróis mais conhecidos da mitologia grega. Aquiles nasceu de uma linhagem divina. Sua mãe era Tétis, uma das 50 deusas do mar, enquanto seu pai era Peleu, o rei mortal de Fitia, no norte da Grécia. Mas Aquiles não era uma criança comum, pois seu destino estava previsto para ser maior até mesmo do que o de seus pais divinos. A mãe de Aquiles, Tétis, era uma deusa do mar de beleza e poder inigualáveis, enquanto seu pai, Peleu, era filho de Eaco, neto de Zeus, o rei dos deuses. O sangue de deuses e heróis fluía nas veias de Aquiles, prometendo grandeza além do comum. A imaginação da história de Aquiles começa com um triângulo amoroso divino. Tétis, a deusa do mar, era cobiçada por ninguém menos que Zeus, o rei dos deuses, e Poseidon, o deus do mar. No entanto, seus desejos foram frustrados quando uma profecia lançou uma sombra sobre suas ambições. A profecia previa que qualquer filho nascido de Tétis superaria seu pai em glória, possivelmente derrubando os deuses de seus tronos. Para evitar que a criança os derrubasse da mesma forma que fizeram com seu pai Cronos, Zeus e Poseidon desistiram de sua busca por Tétis. Assim, decidiram que Peleu, o valente rei de Fitia, seria o mortal escolhido para se casar com a deusa do mar. No entanto, o caminho para conquistar uma deusa não era fácil. Antes da união, Peleu teve que suportar uma árdua prova de amor, lutando com Tétis enquanto ela se transformava em água, fogo e até mesmo animais selvagens. Sua determinação e amor, no entanto, finalmente conquistaram seu coração, levando ao grandioso casamento de Peleu e Tétis. O casamento foi um evento grandioso, uma união entre o mortal e o divino. Todos os deuses do Olimpo foram convidados, exceto um, Eris, a deusa da discórdia. Ela tinha a reputação de causar conflitos e caos onde quer que fosse. Os outros deuses e deusas estavam cientes de sua natureza disruptiva e não queriam que sua presença lançasse uma sombra sobre a ocasião alegre. No entanto, Eris foi ofendida por sua exclusão e não resistiu à tentação de semear o caos entre os convidados divinos. No auge da celebração, Eris produziu uma maçã de ouro com as palavras "para a mais bela". Como já era de se imaginar, Hera, Atena e Afrodite reivindicaram o prêmio. Zeus, o encarregado do Olimpo, deveria decidir, mas como ele não queria problema com nenhuma delas, passou o fardo para o primeiro mortal que aparecesse, sendo este Paris, filho de Príamo, rei de Troia. A partir daí, cada uma das deusas ofereceu um presente a Paris caso fossem escolhidas. Hera ofereceu-lhe riqueza e o império da Ásia. Atena, sabedoria e glória. E, por fim, Afrodite ofereceu o amor da mais bela mortal. Paris, então, deu a maçã para Afrodite, que concedeu-lhe o desejo, sendo a mulher mais bela, Helena, esposa do rei Menelau de Esparta, desencadeando a lendária Guerra de Troia. Apesar dos desafios, o casamento de Peleu e Tétis resultou em um filho, Aquiles. Desde os primeiros dias, mesmo após sua posterior partida de Fitia, Tétis assegurou que seu filho fosse bem cuidado e recebesse a melhor educação. Tétis nutria o desejo de tornar Aquiles imortal. Ela então o mergulhou nas águas místicas do Estige, que fluíam pelo submundo, tornando-o quase invulnerável. No entanto, o calcanhar pelo qual Tétis o segurava permanecia como sua única vulnerabilidade. Ela então confiou a criação de Aquiles ao sábio centauro Quiron, que habitava o sagrado Monte Parnaso. Quiron não era apenas um mestre em combate, mas também um professor de medicina e música. Aquiles ainda teve um segundo instrutor, chamado Fênix, que o instruiu na arte da oratória e da guerra. Sob essas tutelas, Aquiles aprimorou suas habilidades e sabedoria, tornando-se um formidável guerreiro e um estudioso. À medida que a sombra do destino se aproximava, Tétis ficava cada vez mais angustiada com a participação de seu filho na iminente Guerra de Troia. Uma profecia anunciava que a guerra não poderia ser vencida sem o poder de Aquiles. Ela então resolve disfarçá-lo como uma menina sob o pseudônimo de Pirra e o envia secretamente para a ilha de Escairos sob os cuidados do rei Licomedes. Lá, em Escairos, Aquiles continuou sua educação com as filhas do rei e, nesse meio tempo, acabou se apaixonando por uma delas, Deidamia, com quem teve um filho chamado Neoptólemo, que significa novo guerreiro. Contudo, a estratégia de esconder Aquiles não funcionou. Ulisses foi enviado por Agamenon para encontrar Aquiles após saber da profecia de Troia.
Ulisses então consegue encontrá-lo e o convence a participar da guerra. Para a jornada a Troia, Tétis, a mãe de Aquiles, revelou ao filho dois caminhos divergentes, cada um carregado de profundas consequências. A escolha que ela apresentou moldaria o destino de Aquiles e o curso da história. Um caminho oferecia fama eterna, mas uma vida breve, onde seu nome ultrapassaria milênios. O outro prometia uma vida simples. Seu nome seria lembrado durante alguns anos, mas depois se apagaria, tendo uma vida longa e comum. Impulsionado por uma sede insaciável de renome, Aquiles escolheu o primeiro caminho, navegando para Troia, ciente de que nunca mais retornaria. Ao saber da sua escolha, seu pai Peleu, que era rei dos Mirmidões, conhecidos por serem grandes guerreiros, concedeu a ele alguns homens, navios e armas para o ajudar na batalha. Assim, ele embarcaria rumo a Troia com Fênix, seu professor, e Patroclo, seu fiel e inseparável amigo, em uma jornada que gravaria seu nome na história. Os planos para a guerra de Troia estavam indo como o planejado, até Agamenon ofender Ártemis, deusa da caça e da vida selvagem. Ao capturar um cervo, ele proclamou-se o melhor caçador que já existiu, alegando ser melhor inclusive que Ártemis. A deusa, não gostando nada do que ouviu, enviou ventos extremamente desfavoráveis à costa grega, impedindo a partida dos navios para Troia. Calcas, um dos videntes locais mais importantes, apresentou-lhe uma única opção para amansar a ira de Ártemis. Agamenon deveria sacrificar sua amada filha, Ifigênia, em um altar, se quisesse seguir em direção a Troia. Embora hesitante no início, Agamenon acabou por ceder, e por meio de uma elaborada farsa para trazer sua filha até o porto de Aulis, ele mentiu para sua esposa, dizendo que desejava a presença da filha na cidade para que ela se casasse com Aquiles. Mas logo a verdade veio à tona. No entanto, num ato corajoso, Ifigênia escolheu sacrificar a própria vida para concluir os planos do pai e garantir o progresso da expedição a Troia. No entanto, ao se dirigir ao altar prestes a se sacrificar, ela acaba sendo salva por Ártemis, que a substituiu por um cervo, levando-a para Táurida e a transformando em sua sacerdotisa. Com os ventos favoráveis, estava tudo certo para o início da viagem a Troia. Mas havia um pequeno problema. Eles não sabiam o caminho e acabaram por atracar na cidade de Mísia, um assentamento próximo às fronteiras de Troia. O rei da região era Télefo, filho de Hércules, que agiu rapidamente e liderou um exército matando milhares de gregos. Em uma das batalhas, Télefo acabou sendo gravemente ferido pela arma de Aquiles. Com uma ferida que não cicatrizava, ele lembrou de uma profecia dita que ele seria ferido em batalha e que a única forma de curá-lo seria a própria pessoa que o feriu. Dessa forma, Aquiles decidiu por curá-lo e Télefo acabou mostrando o caminho correto até Troia. Os gregos conduziram uma série de expedições para garantir suprimentos vitais e recursos. Um ataque em particular destacou-se como crucial: o ataque a Tênedos, uma ilha estrategicamente localizada perto da costa de Troia. Essa expedição teve consequências de longo alcance, preparando o terreno para um encontro trágico que mudaria o curso da guerra de Troia. À medida que as embarcações gregas se aproximavam das costas de Tênedos, Aquiles, o guerreiro incomparável, liderava a frente do assalto. Sua reputação como lutador temível já havia lançado medo nos corações dos troianos. No entanto, o destino tinha outros planos para Aquiles neste dia. Durante a batalha, Aquiles acabou matando Tênis, rei de Tênedos e filho de Apolo, deus do sol. Com isso, Apolo acabou ficando enfurecido com ele, e ali já tenha traçado seu destino, mesmo que Aquiles lhe tenha prestado um serviço fúnebre cheio de pompa. Com o ataque a Tênedos concluído, os exércitos gregos, liderados por Agamenon e impulsionados pela ferocidade inigualável de Aquiles, iniciaram um ataque em larga escala às costas de Troia. A guerra troiana, um conflito destinado a se estender por uma década, estava verdadeiramente começando. Os gregos tinham um propósito singular: recuperar Helena, cuja beleza lendária havia lançado 1000 navios. Aquiles, o guerreiro supremo das forças gregas, liderava seus leais mirmidões com determinação incomparável. Juntos eles embarcaram em uma campanha incansável de ataques, saqueando inúmeras cidades e ilhas em uma busca para trazer Helena de volta à Grécia. Nos primeiros anos da guerra, a destreza de Aquiles no campo de batalha era incomparável. Ele derrotou vários campeões troianos, deixando para trás uma trilha de inimigos derrotados. Entre aqueles que caíram diante dele estavam Siqueu,
um formidável filho de Poseidon, e Troilo, o mais jovem dos 5 filhos legítimos de Príamo, rei de Troia. No entanto, em meio ao caos da batalha, o caminho de Aquiles o levou à cidade de Lirnesso, uma localidade próxima às fronteiras de Troia, onde saqueou a cidade e levou consigo Briseida, uma bela mulher que se tornaria um ponto de tensão e conflito enquanto a guerra troiana se desenrolava. A lendária ira de Aquiles foi inflamada por uma amarga disputa com Agamenon, o comandante autoritário do exército grego. A raiz desse conflito estava em um evento aparentemente insignificante. Um sacerdote de Apolo chamado Crises chegou ao acampamento grego buscando desesperadamente a libertação de sua filha, que se tornaria prisioneira dos gregos e escrava de Agamenon. Quando Agamenon recusou insensivelmente os apelos sinceros do sacerdote, Apolo, deus do sol, realizou uma praga que desencadeou uma devastadora pestilência sobre as forças gregas. O que antes era um exército poderoso, agora estava sendo dizimado por uma praga implacável. Calcas, o venerado profeta grego, revelou a verdade por trás da praga. A causa de tudo era a recusa de Agamenon em devolver Criseida a seu pai Crise. Impulsionado por um senso inabalável de justiça, Aquiles confrontou publicamente Agamenon, exigindo a libertação da garota. Agamenon, pressionado pela calamidade crescente, finalmente cedeu ao pedido de Aquiles. No entanto, o orgulhoso comandante exigiu uma recompensa por sua perda percebida. Uma exigência que acendeu as chamas da raiva e humilhação em Aquiles. Briseida, a bela mulher saqueada da cidade de Lirnesso, era o objeto do desejo de Agamenon, que insistia em tê-la como compensação. Humilhado e enfurecido pelas ações de Agamenon, Aquiles se debatia com uma decisão tumultuada. A violência e a vingança contra Agamenon o chamavam, mas ao final, Aquiles escolheu um caminho inesperado: a retirada do campo de batalha. Buscando consolo e aconselhamento, ele se voltou para sua mãe, Tétis, a deusa do mar, que pediu a Zeus que fizesse os gregos sofrerem por sua afronta a Aquiles. A sombra da ira de Aquiles pairava sobre as forças gregas enquanto ele se retirava, mergulhando o campo de batalha em desespero. O destino dos gregos estava agora nas mãos dos deuses, pois Zeus, cumprindo sua promessa a Tétis, e lançou um olhar malevolente sobre eles. A intervenção divina havia começado, e os gregos se encontravam enredados em uma teia de sofrimento. Fortalecidos pela ausência de Aquiles, os troianos aproveitaram a oportunidade e utilizaram sua vantagem. Heitor, o comandante indomável do exército troiano, personificava a resistência. Agamenon, o comandante grego desesperado e abatido, compreendia que precisava agir rapidamente para alterar o curso da guerra. Ele implorou a Aquiles que retornasse ao campo de batalha, oferecendo não apenas devolver a cobiçada Briseida, mas também prometendo uma riqueza de tesouros como compensação. O peso do mundo grego parecia descansar sobre esse apelo. Apesar dos apelos sinceros de Ulisses, Aquiles permaneceu inflexível em sua recusa. Sua resolução, alimentada por seu senso de honra e indignação, recusava-se a ceder às súplicas de Agamenon. Os gregos observavam com desespero enquanto a última faísca de esperança para o retorno de Aquiles desvanecia, e os troianos continuavam a ganhar terreno. Em um ato implacável de Heitor no acampamento grego, ele acabou incendiando as embarcações. E a desesperança e desolação apoderaram-se das fileiras gregas pela ausência de Aquiles, um vazio que não podia ser preenchido. Com o acampamento grego cercado e os troianos às suas portas, um momento crucial se desdobrou. Patroclo, o amigo mais próximo e querido de Aquiles, não conseguia mais suportar o sofrimento de seus camaradas. Num ato de altruísmo e bravura sem igual, ele se aproximou de Aquiles com um pedido fervoroso. Patroclo suplicou a Aquiles a permissão para liderar os mirmidões na batalha, vestindo sua armadura e assumindo seu nome. Aquiles, com o coração pesado e um pressentimento de destino, consentiu ao pedido de seu amigo. Assim, Patroclo assumiu a aparência do grande Aquiles e entrou no campo de batalha. Num confronto tempestuoso e feroz, Patroclo, usando a renomada armadura de Aquiles, repeliu os troianos e até derrotou Sarpedão, o heróico filho de Zeus. Sua coragem brilhava como um farol. No entanto, a tragédia, como profetizada, não poderia ser evitada. Heitor, com a assistência divina de Apolo, confrontou Patroclo num confronto culminante. O resultado foi angustiante. Patroclo caiu com a garganta cortada por Heitor. Os guerreiros gregos, com os corações pesados, se apressaram para recuperar o corpo do herói caído, pensando inclusive que fosse Aquiles. Uma sombra de tristeza pairou sobre o acampamento.
E Aquiles, ao confrontar a morte de seu amigo querido, foi consumido por um turbilhão de tristeza e uma sede insaciável por vingança. A tempestade da ira lendária de Aquiles ameaçava engolfá-lo completamente, enquanto ele lamentava por Patroclo. Sua raiva, como uma brasa fumegante, explodiu em uma chama inconstante de fúria, jurando vingança contra Heitor, o campeão troiano que lhe tirara o seu amigo mais próximo. Sua mãe, Tétis, também tentou confortá-lo e pediu a Hefesto, que era o mestre ferreiro dos deuses, que criasse uma nova armadura para Aquiles. Essa magnífica armadura se tornaria um símbolo de sua determinação renovada e sua busca inexorável por retaliação. Aquiles, vestido com seu novo traje e com o peso de sua tristeza e as chamas da vingança queimando dentro dele, emergiu mais uma vez no campo de batalha. Assim, os gregos testemunharam o ressurgimento de seu herói indomável. A ira de Aquiles, renovada e desenfreada, não conhecia restrições. O clímax de sua vingança logo se concretizaria quando ele enfrentaria Heitor, o campeão troiano mais poderoso, numa batalha que determinaria o destino de nações e o curso da guerra de Troia em si. O duelo entre Aquiles e Heitor foi um confronto épico, uma colisão de dois titãs. No final, Aquiles emergiu vitorioso e Heitor caiu diante dele. Aquiles então sujeitou o corpo de Heitor a um ato brutal e simbólico de profanação, arrastando-o 3 vezes ao redor dos muros de Troia. A tristeza de Príamo, pai de Heitor e rei de Troia, alcançou até mesmo os deuses em um ato ousado de humanidade. Príamo aventurou-se no acampamento grego sob o manto da noite para resgatar o corpo de seu filho. Diante de Aquiles, Príamo beijou as mãos daquele que havia matado seu filho e proferiu palavras de pesar e compaixão profunda. Foi um momento de humanidade compartilhada no meio da brutalidade da guerra. Comovido pela coragem e amor de Príamo, Aquiles, entristecido com o que havia feito, permitiu que o rei troiano levasse o corpo de Heitor para um enterro adequado. Após essa cena tocante, Aquiles concordou com uma trégua de 12 dias, enquanto os troianos lamentavam seus guerreiros caídos. Após a morte de Heitor, a guerra de Troia assumiu uma nova dimensão, com reviravoltas inesperadas e a participação de aliados improváveis. Os troianos encontraram ajuda de fontes inesperadas. As Amazonas, uma tribo de mulheres guerreiras descendentes de Ares, o deus da guerra, uniram-se à batalha. Pentesileia, a destemida rainha que liderou suas guerreiras amazônicas no conflito. Em uma reviravolta trágica do destino, Aquiles, o guerreiro incansável, acabou se confrontando com Pentesileia. Embora a tenha vencido em combate, ao olhar para seu corpo sem vida, sentiu uma pontada inesperada de compaixão por sua inimiga caída. Os gregos também enfrentaram um aliado formidável dos troianos, Memnon, o rei dos etíopes. Nascido de Eos, a deusa da aurora, e relacionado à família real troiana, Memnon representava uma séria ameaça aos gregos na batalha. Memnon matou Antíloco, filho do sábio rei Nestor, e um próximo companheiro de Aquiles. A morte de Antíloco acendeu o fogo da vingança dentro de Aquiles, que acabou matando Memnon. À medida que a guerra entre gregos e troianos prosseguia, o destino de Aquiles se aproximava de sua conclusão trágica. A história tomava um rumo traiçoeiro e de intervenção divina. Aquiles foi uma força formidável durante a guerra de Troia. Seus feitos no campo de batalha haviam deixado os troianos trêmulos, e seu nome tornara-se sinônimo de proeza inigualável. No entanto, os deuses haviam decidido um fim inesperado e triste para esse herói lendário. Foi Paris, o príncipe troiano, cujo audacioso rapto de Helena havia iniciado esse épico conflito, que se tornaria o instrumento principal da queda de Aquiles. Paris esticou seu arco, apontou para Aquiles e soltou uma flecha mortal. Essa flecha, guiada pelas mãos divinas de Apolo, encontrou seu alvo no calcanhar vulnerável de Aquiles, o único ponto em seu corpo onde ele poderia ser ferido. A notícia da queda de Aquiles se espalhou como fogo selvagem pelo campo de batalha, e uma quietude sombria se instalou tanto entre os gregos quanto os troianos. O herói que fora o alicerce do exército grego, o terror das forças troianas, não era mais. Com a morte de Aquiles, uma nova controvérsia surgiu entre os gregos. Sua esplêndida armadura, testemunha de sua proeza inigualável, tornou-se o centro de uma disputa acirrada entre Ulisses e Ajax, 2 dos mais poderosos heróis gregos. Cada um acreditava que merecia herdar a armadura de Aquiles, mas a decisão recairia sobre os líderes gregos.
Em um momento de julgamento, concederam a preciosa armadura a Ulisses, que futuramente acabou presenteado ela a Neoptólemo, filho de Aquiles. Assim, a saga de Aquiles, uma narrativa de linhagem divina, heroísmo, ira e tragédia, chegava ao fim, deixando para trás um legado que ecoaria pelos séculos. Se você chegou até aqui e gostou da história, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.